gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje está muito especial. Hoje, dia 23 de outubro de 2023, completamos nosso primeiro ano aqui em Portugal. Falando na cadeira, ó. Foi um ano de muitas emoções, disso podem ter certeza. Inclusive, como vocês puderam ver, a nossa família até aumentou. Essa é a nossa gatinha. Já tem um vídeo aqui, a gente falando como foi, né, o processo de adoção e tudo mais. Esse vídeo tá no canal. E comparando com o vídeo de hoje, vocês vão poder ver o quão essa garota cresceu tão rápido. Né, Miu? Se tem uma coisa que podemos afirmar nesse um ano em Portugal é que muitas emoções a gente viveu. E não poderia ser diferente, né? Não foi uma mudança de cidade, não foi uma mudança de estado. Foi uma mudança de país de dois jovens recém-casados, enfim, foi uma baita de uma aventura. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, da nossa visão dentro de um ano nesse país. Será que valeu a pena? Será que ainda vale a pena? Se a gente pensa em se mudar para algum outro país, se a gente pensa em voltar para o Brasil. Enfim, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre a nossa trajetória até aqui. Eu também abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas, a semana passada ou semana retrasada, se eu não me engano, para algumas pessoas colocarem dúvidas, enfim, curiosidades sobre Portugal, sobre esse processo de mudar de país. E eu vou estar respondendo também nesse vídeo aqui com vocês. E eu vou dividir esse vídeo com expectativas versus realidade. O que a gente imaginava que seria enquanto a gente ainda estava no Brasil e o que realmente a gente avalia que seja depois desse um ano. E claro, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência e na experiência do meu esposo. Com você pode ter sido diferente, com algum parente seu pode ter sido diferente, um amigo, um familiar, enfim. Cada história é única. Cada um passa por um processo diferente. A primeira expectativa versus realidade é a questão de trabalho. Enquanto a gente estava no Brasil, muita gente ouvia falar, né? Muitos influenciadores, enfim, muitos youtubers falavam do quão era vasto as oportunidades de emprego aqui em Portugal, né? E claro, a gente não tomava isso como 100% verdade, mas algumas coisas iam ficando ali na nossa mente e tudo mais. A gente, rapaz, deve ser tudo isso aí mesmo como estão falando e tal. Por exemplo, a gente vê muita gente falando sobre emprego em fábrica e tudo mais, sobre contrato de trabalho, que é muito mais fácil em fábrica você ter um contrato de trabalho. E quando a gente chegou aqui, dentro desse um ano inclusive, não só quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com outra realidade. Por mais que a gente tenha vindo muito preparado em relação à documentação, financeiramente falando, ainda assim a gente encontrou uma grande dificuldade para achar emprego em fábrica. Enfim, a gente tinha entregue muitos currículos, tem até um vídeo aqui que eu falo mais sobre isso, e que na verdade não é tão fácil assim conseguir emprego em fábrica. Sim, tem muitas áreas aqui, fabris, que tem diversos tipos de fábrica, enfim, tem muito, mas também não é tão fácil assim conseguir. Não é porque tem muito que você vai chegar, muitas vezes até com toda a documentação necessária, que você vai conseguir assim de primeira, sabe? Eu, particularmente, tinha essa ideia de que conseguir subemprego seria muito mais fácil do que conseguir na minha área, por exemplo. Quando, na verdade, não foi tão fácil assim. Não é porque tem muitos subempregos, muitas oportunidades, que você vai conseguir assim de primeira. Por isso é importante você ter um preparo financeiro para aguentar até você conseguir achar ali o seu emprego. Outro ponto de expectativa e realidade, com toda certeza, foram os arrendamentos. Por mais que a gente no Brasil estava sentindo uma dificuldade de conseguir arrendar, eu pensei, não, deve ser muito mais fácil a pessoa em Portugal conseguir arrendar. Na verdade, não é tão fácil assim, principalmente no cenário atual que a gente está vivendo em Portugal, dessa crise imobiliária, dos arrendamentos estarem altíssimos, mesmo com um preço elevado. Tem gente querendo pagar porque está precisando e ainda assim encontra uma grande barreira para conseguir o arrendamento, para conseguir o aluguel. Dias eu estava conversando com uma pessoa aqui em Portugal que ela já trabalha, tem toda a documentação, ela estava procurando um outro apartamento para morar, simplesmente porque ela queria um maior, sair do que ela estava, e mesmo assim tem uma grande dificuldade. Além do preço, a demanda está muito alta. Antes eu pensava, é
só ter bastante dinheiro que você consegue arrendar, é só oferecer 2 calções, 2 adiantamentos, enfim. Mas não é bem assim. Tem várias pessoas que estão dispostas a fazer esse mesmo processo, simplesmente não conseguem arrendar porque a demanda está muito alta. E outra situação de expectativa versus realidade foi a questão da segurança e com certeza a minha expectativa foi atingida. Era um ponto principal que eu e meu marido tínhamos como objetivo quando a gente saiu do Brasil e eu posso dizer tranquilamente que esse objetivo foi atingido, pelo menos na região onde a gente mora. A gente vive tranquilamente aqui e podemos dizer que temos essa sensação de segurança que a gente tanto buscava viver. Outra questão de expectativa versus realidade, não posso deixar de falar do poder de compra. Outra expectativa que foi atingida realmente aqui, a gente consegue ter acesso a muitas coisas que a gente não teria mesmo ganhando um bom salário no Brasil. Seja de alimentação, seja de passeio, seja de viagens. Mas claro, precisamos considerar que o salário de Portugal é o menor da Europa, se eu não me engano. É o salário mínimo menor da Europa. E os arrendamentos estão muito altos. Tudo que a gente consegue fazer aqui precisa ser bastante calculado. Porque eu nunca vou me esquecer, o primeiro apartamento que a gente arrendou, que a gente morava em Pombal, o senhorio falou pra gente, €1 para sair do bolso é muito fácil, mas para voltar é muito difícil. E isso nunca fez tanto sentido, porque assim que a gente chega, né, a gente fica deslumbrado realmente com o poder de compra, mas é muito suado para você ter o seu salário mínimo ali no final do mês. Realmente, o trabalhador como um todo, deixa muito suor para que esse euro volte para o seu bolso, porque é difícil. A gente sempre coloca, quando acontece alguma situação, na balança, o que faz sentido para você e sua família, o que está no seu limite, o que você aceita, o que você não aceita, o que você concorda, o que você não concorda, porque sempre vai existir coisas boas e coisas ruins. E se passado esse ano, não, a gente não pensa em voltar para o Brasil. O principal objetivo que nos fez sair do país foi a questão da segurança e, como eu falei aqui, essa expectativa foi atingida, foi mais do que atingida. É uma coisa que eu e meu esposo não abrimos mão, sabe? Essa sensação de viver em segurança. Então, pra gente não faria sentido voltar pro Brasil por essa questão. E em relação a morar em outro país, pra gente não faz sentido por enquanto. A gente gosta bastante de morar em Portugal por causa da língua, primeiramente, por causa do clima que se assemelha mais ao Brasil, por causa da segurança. Portugal é o 7º país mais seguro do mundo e o 4º da União Europeia. Por mais que o salário mínimo seja o menor, o custo de vida aqui, tirando a parte dos arrendamentos, é mais baixo. Conheço gente que mora em outros países, na Suíça, por exemplo, na Holanda. Quando eu comparo as coisas que eu compro aqui e as coisas que eles conseguem comprar lá, aqui o custo de vida é mais baixo, sabe? Tirando a parte do arrendamento. Eu vou falar um pouquinho das curiosidades que nós percebemos nesse ano em Portugal. Uma curiosidade aqui em Portugal que a gente só percebeu vivendo, claro, os pedágios aqui são como os Ubers no Brasil. Você vai pegando um Uber aqui, você vai pegando outro Uber ali, é só 5 euros, é só 7 euros, é só 1 euro. Quando você vai ver no final do mês, é quase 100 euros só de pedágio. Então assim, foi uma das coisas que a gente se assustou no começo, tipo, meu Deus, como assim chegou nesse nível? Porque de pouquinho em pouquinho, né, que chega ali, assim como eu pelo menos vivia no Brasil de Uber, né? Falava, não tá perto, é só R$5. Hoje eu mereço voltar pra casa de Uber, então vou aqui pagar esses R$15, R$20, quando vê a fatura era quase toda de Uber. A gente viveu isso aqui com os pedágios. Segunda curiosidade, ainda falando sobre pedágios, aqui você encontra pedágio para praticamente todo o país. Se você for de uma ponta a outra do país, vai ter a opção pedagiada e vai ter a opção sem ser pedagiada. Sem o pedágio, demora mais, mas às vezes é mais perto em relação à distância e quilometragem do que com o pedágio. E isso toda vez que a gente olhava no Waze e falava, ué, mas é mais perto sem o pedágio. Só que demora mais. Com o pedágio é mais longe, mas é mais rápido. Justamente por isso, por não ter sinal, por não ter um fluxo grande de carro. Mais uma curiosidade é que eles usam muito o Facebook. Usam o Facebook para tudo praticamente. Usam mais do que a gente é acostumado a usar o Instagram. Muita coisa se resolve pelo Facebook. Tem grupo para tudo que é coisa.
Tem muito grupo de brasileiros se ajudando também no Facebook e os portugueses também resolvem muitas coisas por lá. E já pegando esse gancho, como mais uma curiosidade, aqui não se usa muito o WhatsApp. O que se usa mais é SMS, e-mail e muitas vezes cartas. Inclusive eu já recebi até como dica para o emprego para ligar para o número da pessoa e não mandar um WhatsApp, porque se mandasse um WhatsApp para essa pessoa eles já descartavam. Então assim, eles têm mais hábito de trocar mensagens por SMS mesmo ou por ligação. E aqui eles têm o costume de tomar sopa. Só que assim, é tomar muita sopa. Geralmente eles tomam antes do almoço, depois do café. Diariamente ali tem uma sopinha para se tomar. Inclusive a gente vê muito nos estabelecimentos assim para venda, próximo ao horário do almoço, uma sopinha. Que não é muito a minha vibe, mas tudo bem. Mais uma curiosidade, aqui Rio se chama Praia Fluvial. Eu não sei se no Brasil tem algum lugar que o Rio se chama Praia Fluvial também. Quando a gente colocava no Google algum lugar para conhecer, apareciam as praias fluviais e quando a gente chegava, quando a gente via as fotos, falava, que isso é um rio, isso é uma cachoeira. E são lugares belíssimos por sinal. A gente conheceu várias praias fluviais. Eu e Danilo somos um casal que amamos passear, então nesse ano em Portugal a gente conheceu muitos lugares. Fomos ao Algarve, fomos à Serra da Estrela, fomos na Ilha das Berlengas, enfim. No meu Instagram você consegue ver um pouquinho dessas viagens que a gente fez aqui pelo país, que é um país encantador. Portugal é um país pequeno, mas com muitas riquezas a serem exploradas. A gente também foi à Espanha, a gente conheceu Madrid de carro, foi uma super aventura. Enfim, essas coisas que o país nos proporciona realmente pesam na balança de forma positiva. E como eu falei no começo do vídeo, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. E uma das perguntas foi: o fuso horário mexe mesmo com as pessoas? Veja bem, comigo e com meu esposo com certeza mexeu no começo. A gente não tinha horário para almoçar, acordava tarde, eu acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, almoçava 4 horas, 5 horas da tarde, que no caso seria 1 hora, meio-dia no Brasil. No começo foi bastante difícil pra gente, porque a gente não conseguia criar uma rotina, ia comer quando tinha fome, às vezes tinha fome de madrugada, às vezes acordava para comer. No começo as coisas são meio caóticas, mas depois vai se ajustando, pelo menos comigo e com meu esposo foi assim. A gente nas primeiras semanas não conseguiu se acostumar, mas depois com o tempo foi dando certo. A próxima pergunta foi: o que foi mais difícil nesse período de imigração? O que foi mais difícil pra gente, no caso, pra mim, o que foi mais difícil foi lidar com a ausência dos meus amigos, a ausência da minha família, ter também a ausência dos lugares que eu costumava ir, que eu gostava. A gente chegou também numa época que já estava fria, né? Chegamos ali no começo, no meio ali do outono. Esse também foi outro ponto que foi bem difícil pra mim, porque eu sou bastante friorenta. Eu ficava triste demais em casa, porque meu esposo conseguiu um trabalho logo, foi super rápido o que ele conseguiu. Eu ficava em casa sozinha, tendo que lidar com o fuso horário para falar com os meus amigos, porque quando eu estava acordada eles estavam dormindo, quando eu ia dormir eles ainda estavam acordados. E o frio também, que onde a gente morava em Pombal, a casa era muito fria, muito fria. Às vezes a casa estava mais fria do que estava na rua. Próxima pergunta: a comida você acha diferente em restaurantes e tal? Eu não vejo tanta diferença assim. Claro que tem opções que a gente não vê com tanta frequência no Brasil. Por exemplo, pratos com bacalhau, um prato típico daqui também chamado francesinha. Mas no mais, tem muitos pratos com carne, batata frita, macarrão, opções com frutos do mar. Não senti muita diferença não, principalmente porque eu não sou uma pessoa que arrisca muito nos pratos, sabe? Eu vou mais ali pro certo. Eu sempre aposto numa macarronada, mas aqui tem lugares que vendem comida brasileira, não é tão difícil assim achar. Uma coisa que eu sinto muita falta, que aqui eu ainda não encontrei, é feijão mulatinho, principalmente da minha sogra. Ela faz um feijão assim incrível, pena que não dá pra ela enviar do Brasil pra cá. A próxima pergunta é: sonho em morar aí, mas não sei por onde começar. Já fiz várias pesquisas, mas fico insegura. Bom, eu acho que a segurança é algo que vai andar ao lado do imigrante a todo momento, porque ao meu ver mudar de um país é um passo muito grande, né? Eu acredito que essa insegurança, um friozinho na barriga, o medo sempre vai existir. Mesmo quando a gente tá aqui, a gente vê as coisas acontecendo, as coisas fluindo, às vezes ainda bate aquela insegurança, aquele receio, aquele medo,
aquele pensamento, será que é por aí mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Enfim, é algo que a gente vai ter que trabalhar constantemente na nossa mente. Mas o que pode ajudar nesse processo de diminuir a insegurança, com certeza, é o preparamento antes de sair do país. Não sair de todo jeito e achar que quando chegar aqui vai fazer as coisas acontecerem, vai empurrar com a barriga e vai dar certo. Tem gente que pode até ter feito desse jeito e deu certo. Mas para uma pessoa que tem ansiedade como eu, com certeza não daria para seguir dessa forma. Quanto mais você se preparar, pesquisando o local onde você quer morar, a média dos preços dos arrendamentos, aluguéis, tenha em mente se você vai estar disposto a trabalhar em algumas áreas que você nunca trabalhou no Brasil, trabalhar numa restauração, que é restaurante, ou cuidando de idosos, ou numa fábrica, ou no supermercado. Você pode assim chegar, não conseguir emprego na sua área e precisar se manter. Então você está disposto, quais são os seus limites, colocar no papel quais são os meus limites, colocar vídeos no YouTube como, por exemplo, o que as pessoas falam sobre trabalhar em fábrica, sobre trabalhar em supermercado, para ir moldando pouco a pouco a sua visão do que você quer realmente para sua vida e se você quer realmente mudar do país, sabe? Eu acredito que essas coisas podem ajudar a diminuir um pouco a insegurança, diminuir um pouco o medo, o frio na barriga, por mais que eu acredite que ele sempre vai estar ali com você. E com certeza um ponto que pode ajudar muito a insegurança é um planejamento financeiro, uma boa reserva financeira. Com certeza nos deixa mais seguro aí para tomar esse grande passo. Procurar resolver as principais documentações iniciais que você vai precisar ter para existir no país, para existir para Portugal, ainda no Brasil. Tem muita documentação que você consegue tirar ainda estando no Brasil e com certeza isso é um facilitador. E a próxima pergunta é um pouquinho parecida com essa. Como foi o processo de mudança de vocês e por onde começar? Bom, eu já comentei aqui em outro vídeo que o desejo de morar fora, eu e Danilo, a gente sempre teve, mesmo antes de começar a namorar. A gente começou a conversar sobre isso no namoro, no noivado, no nosso casamento, enfim. A nossa lua de mel, a gente veio pra cá, pra Europa, conhecemos Portugal e França. E esse desejo só aumentou. A partir daí, a gente começou a pesquisar possibilidades de morar fora. Aí a gente começou a pesquisar, contratamos um advogado específico nessa área, né, de imigração, fechamos com ele uma assessoria jurídica e isso foi abrindo os caminhos para a gente poder fazer essa mudança de uma forma mais tranquila. Primeiro a gente pesquisou os países mais acessíveis para imigrar, a gente viu que Portugal tinha muitas possibilidades, depois entramos em contato com um advogado dessa área de imigração e aí demos início a todo o processo de documentação, enfim, foi toda uma preparação psicológica e financeira principalmente. A gente começou o processo mais ou menos em janeiro de 2022. E em outubro de 2022 a gente se mudou de fato para cá, para Portugal. E a próxima pergunta é, vale a pena imigrar para Portugal? Bom, depende dos seus objetivos, depende da sua realidade, depende do que você almeja. Por exemplo, na minha percepção, se você tem esse objetivo de ficar muito rico, milionário, financeiramente falando, por Portugal ter um salário tão baixo, eu acredito que essa não seja a melhor opção. Em termos de segurança, se você procura um país que fale a mesma língua, por mais que muitas coisas sejam bastante diferentes, mas ainda assim não é o francês, não é o alemão, não é o inglês, pode ser uma opção para você. Se você procura também um país que disponibiliza várias opções para você ficar permanente de forma legalizada antes mesmo de sair do Brasil, pode ser uma opção para você. Portugal tem vários tipos de vistos, depende muito do que você quer para sua vida, dos seus limites. Para mim e para minha família faz muito sentido e vale muito a pena emigrar para Portugal, porque, como sempre falo, nosso foco é a segurança e é um país que nos recebeu muito bem, que nos permite viver com essa sensação de segurança. E eu não quero aqui romantizar nada, porque tudo tem seu ônus, tudo tem seu bônus. Eu acredito que a gente precisa focar e enfatizar as coisas boas. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos muito felizes com tudo que construímos, conquistamos, aprendemos aqui em Portugal. Com certeza foi um ano desafiador, mas foi um ano de muito aprendizado também. E se tem alguma coisa que eu posso deixar como dica, é com certeza, se você se planeja sair do seu país, procure algum tipo de visto para vir para cá, para que você possa vir de uma forma mais tranquila. Isso não quer dizer que você não vai ter perrengue, porque eu acho que o perrengue vai existir, independente se você vier com visto ou não, se você vier 100% preparado ou não.
mas muitas coisas a gente evitou de passar se preparando, se planejando, sofrendo um pouquinho mais no Brasil para ter um respiro maior aqui, uma tranquilidade maior aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero também fazer mais vídeos de comemoração dos próximos anos aí. Um beijo e até o próximo!